Sumar forma na casa, hoje com Biologia e Geologia, 11º ano. Neste caso, Biologia, reprodução assexuada, meiose e ciclos de vida. Já sabem, partilhar estes dados com os vossos amigos, eles bem precisam. E vamos, então, resolver alguns exercícios sobre esta temática. Faça corresponder às frases da coluna A, respectiva designação, que consta na coluna B. Ora bem, isto é temos aqui sobre reprodução assexuada, ok? Então, a partir de óvulos que não foram fecundados, originam-se novos indivíduos. Portanto, isto é parte de nogênese, ok? Um organismo unicelular origina duas células de diferente tamanho. Neste caso, será a gemelação. Ok? Formam células reprodutoras especializadas que originam novos seres. Aqui seria a esporulação, que são umas células produtoras especializadas que originam novos seres. Cuidado aqui, o organismo unicelular terá que ser a gemelação, está bem? A palavra certa aqui é unicelular, que faz com que seja a gemelação, porque a fragmentação também forma outros indivíduos, não é? Com diferentes tamanhos, mas aqui estamos a falar do organismo celular, tem que ser gemelação. E formam-se células reprodutoras especializadas que originam novos seres. As células reprodutoras especializadas, aqui neste caso são os esporos, portanto aqui será a esporulação. A reprodução assexuada é usada por muitos organismos como forma de multiplicação e proliferação. Unicelulares, fungos, algas e plantas terrestres usam esta estratégia reprodutora, em que os descendentes são geneticamente iguais ao progenitor único. Também o homem tem utilizado estas capacidades das plantas para as espécies agrícolas. A figura abaixo mostra 4 desses tipos de reprodução e técnicas agrícolas. Identifique os tipos de reprodução assexuada das figuras A a C e as técnicas de multiplicação vegetativa ilustradas em B e D. Basicamente fazer a legenda. Então, o A, temos aqui a esporulação, os esporos aqui. B, mergulhia. Reparem bem como está indicado aqui um mergulho, não é? C, temos a gemelação, aqui temos os gomos, ok? E o D, temos a alporquia, está bem? Qual a característica das células vegetais que está na base das técnicas utilizadas em B e D? Temos esta palavrão que nós temos aqui, que é totipotência, ok? A capacidade de uma célula se diferenciar em outras, ok? Que é muito comum. Ou seja, as células têm uma maior capacidade de fazer isto do que propriamente as células. As células vegetais têm mais capacidade de fazer isto do que as células animais. Relativamente ao processo C, pode afirmar-se que as células filhas possuem, ora bem, o mesmo número A, metade do número A, e temos aqui o núcleos com informação genética diferente da célula-mãe. Isto é mentira. O dobro dos cromossomas da célula-mãe é mentira também. Metade do número de cromossomas da célula-mãe também é mentira. Okay? Nós temos aqui o mesmo número de cromossomas da célula-mãe. Basicamente, é a reprodução assexuada, certo? Em que não há diminuição do número de cromossomas, ok? Portanto, aqui as células filha e as células mãe têm o mesmo número de cromossomas. Depois tenham atenção que depois vamos ver mais à frente, relativamente à mitose, que realmente os números de cromossomas são iguais, mas o número de cromatídeos não. Ok? A quantidade de DNA vai diminuir à mesma. Ok? Ora bem, o tipo de reprodução com estruturas ilustradas em A pode encontrar-se em, este é para vocês, ok? No Penicillium sp, ok? Certo? Aliás, nas leveduras nós temos exemplos de leveduras que é a gemelação e não a esporulação. Analiso o gráfico que segue e as figuras anexas X, W, Y e V que se referem a fenómenos relacionados com o ciclo solar. Ok? Temos aqui um gráfico da quantidade de DNA, 2Q, passa para 4Q, depois 2Q, Q, ok? E vai aumentando e diminuindo. Identifica os fenómenos ABC assinalados no gráfico. Ora bem, o A, temos aqui a meiose, ok? Repara bem que existe uma diminuição consecutiva da quantidade de DNA, ok? Certo? Cuidado que isto é quantidade de DNA, não tem nada a ver com com o número de cromossomas, está bem? Certo? Cuidado com isso. Depois ocorre aqui a fecundação, que faz com que a quantidade de DNA duplique. E depois temos aqui o processo C, que tem mitose, que só tem uma divisão, basicamente, da quantidade de DNA.
Estabeleça a correspondência entre as letras X, W, Y e V, ok, nestas células aqui, da figura e os números e ou letras assinalados no gráfico. Ora bem, aqui reparem bem, temos duas células que se transformam em uma, ok, temos aqui dois cromossomas, né, um em cada uma delas, portanto aqui seria a fecundação, portanto que é no B. No W temos um caso paradigmático de que só temos aqui um cromossoma com um cromatídeo, né? Aqui temos cromossomos homólogos, aqui temos um cromossoma com dois cromatídeos, portanto, em termos de processo, o W tem que ser depois destes aqui, do Y e do V, não é? O Y tem que ser o primeiro e o V tem que ser o intermédio entre o Y e o W. Portanto, tendo em conta as opções aqui mostradas, o W será no 9, ok? Antes, basicamente, da fecundação. O Y será no 4, ou seja, numa profase 1, ok? Que isto aqui, não se esqueçam que isto é meiose, ok? Portanto, aqui houve aqui a fase S, que houve aqui a duplicação da quantidade de DNA, e depois aqui já é a profase, ok? Nós vimos aqui os centríolos irem para a profase 1, atenção, os centríolos irem para polos opostos, ok? Da célula. E depois temos aqui houve uma anafase, ok? Repara bem que os cromossomas homólogos separaram-se, portanto aqui é na anafase 1 que se separam, portanto aqui será uma telofase, portanto será aqui na zona 6, ok? Que será a telofase. Em que o 5 ocorreu na fase 1 e aqui 6 a telofase 1. 3.4. Durante o período assinalado com o número 2 no gráfico, ocorre síntese proteica, transcrição de DNA, replicação conservativa de DNA e replicação semiconservativa de DNA. Ora bem, nós voltando para trás, vimos que o período 2 é quando ocorre a duplicação da quantidade de DNA, portanto aqui será a replicação semiconservativa do DNA, ok? Que é atualmente a mais aceita. 4. Em condições favoráveis, nos cogumelos, como na maioria dos fungos, todos os dias alguns esporos amadurecem e são libertados para o ar. Há, no entanto, fungos que frutificam debaixo da terra, as trufas. A ocorrência de mutações nas trufas ao longo de milhões de anos permitiu a formação de compostos aromáticos que atraem os animais. Quando o animal come uma trufa, a maior parte da polpa é digerida. Muitas espécies de fungos vivem associadas às raízes de plantas leñosas, produzindo uma rede de filamentos ou hifas, que crescem entre as raízes das plantas, formando um órgão compartilhado de absorção conhecido como ectomicorriza. Na figura abaixo está representado o ciclo de vida de um cogumelo, um fungo pluricelular constituído por hifas, que no seu conjunto formam um micélio. Okay? Temos aqui a parte 2N, temos aqui a parte 2N do ciclo, a parte N do ciclo. Okay? Vamos depois responder às perguntas cá à frente sobre este ciclo. 4.1. O ciclo de vida representado na figura anterior é... Ora bem, olhando para trás, nós vimos aqui que realmente aqui é 2N, aqui temos N e N, portanto, a maioria do ciclo é haploide, ok? Do que diploide. A parte diploide é uma fatia muito pequena. Portanto, aqui o ciclo é aplonte e se for aplonte, a meiose é pós-zigótica. Ordena as frases identificadas pelas letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência cronológica de acontecimentos envolvidos no processo 3. Ora bem, o processo 3 são sucessivas mitoses que acontecem. Portanto, temos aqui o processo que estamos a falar é a mitose. Portanto, a primeira coisa que chama aqui a atenção é a replicação semiconservativa do DNA, ok? Isto já é na interfase, ainda antes da mitose. Portanto, o primeiro passo seria o passo C. Depois, existe a profase. Não existe aqui um alinhamento dos cromossomas no plano equatorial, basicamente a metafase. A divisão do centrome de cada cromossoma, anáfase, ok? Temos a ascensão polar dos cromatídeos irmãos, também está dentro da anafase. E temos depois a formação de duas células por citocinese, que já é após a telofase, ok? E é assim que referimos a sequência cronológica. Explique de que modo, ao longo das gerações, as mutações referidas no texto têm contribuído para o sucesso reprodutivo das trufas. Ora bem, as mutações que falam aqui, a ocorrência de mutações das trufas ao longo de milhões de anos permitiu a formação de compostos aromáticos que atraem os animais. Quando o animal come uma trufa, a maior parte da polpa é digerida, ok?
Então, isto está aqui a falar de que existe uma atração nos animais à trufa. Portanto, o que é que nós temos que falar aqui? Primeiro, contextualizar, ou seja, existe uma baixa dispersão dos esporos, portanto, existe uma dificuldade da dispersão dos esporos para que os esporos vão para locais mais longínquos. Existe a mutação provocou a formação de compostos aromáticos para atrair os animais e depois, obviamente, que os animais comem a trufa, não é? Mas os esporos não. Portanto, o que faz com que os animais se mexam, não é? Que se transportem estes esporos para outros locais. Se movimentem e que transportem estes esporos para outros locais. Pessoal, vocês têm aqui mais exercícios sobre esta temática de 11º ano. Já sabem, partilhem estes dados com o vosso pessoal e coloquem dúvidas na caixa dos comentários. Fiquem bem.